todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do podcast. Estou recebendo aqui no estúdio ADEC TV uma pessoa muito especial para mim, principalmente. Ela é uma amiga minha íntima e, além de ser minha amiga, ela é uma mulher de Deus. E hoje eu estou recebendo ela aqui como mulher de Deus e também como delegada de polícia, Nayara Travassos. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é sempre uma honra estar meditando na palavra do Senhor e alinhando a minha função, né, como autoridade policial, né? É uma oportunidade maravilhosa, né, de você poder falar de um assunto tão importante do nosso dia a dia policial à luz da palavra do Senhor. Você é delegada de polícia da mulher? Isso, há 15 anos, né, eu estou aqui em Caratinga como delegada de atendimento à mulher, e nesses 15 anos a gente reuniu aí uma experiência nesse assunto, e nesse percurso também o Senhor alcançou minha vida, e a partir daí, além de fazer esse trabalho, né, eu também tenho sido instrumento do Senhor na vida dessas famílias, né, graças a Deus por isso. A Nayara é casada, tem 2 filhos lindos. Sim, Daniel e Débora. Daniel e Débora, casada com Arilson, e congrega lá na igreja, lá na Maranata. Hoje nós vamos falar contra a violência doméstica. Isso, nós vamos falar hoje sobre violência doméstica à luz da palavra do Senhor. À luz da palavra do Senhor. E para mim é muito importante porque aqui o nosso público é um público cristão. Sim. É um público que precisa ser alcançado no entendimento dessa violência, né? A gente planejou de estar falando isso em novembro, porque novembro é o mês do combate internacional à violência contra a mulher. Se a gente começar a falar sobre violência doméstica, né, eu posso contextualizar a importância do tema na sociedade atual. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho a importância do tema na sociedade atual e também as raízes da violência doméstica. Como que começa, quais são os tipos de violência? Quando o Senhor alcançou minha vida, Ele abriu muitas portas de várias igrejas para que eu fosse falar desse tema, que é um tema tabu, né, assim, em muitas religiões cristãs, né, porque está muito ali ligado ao divórcio, digamos assim, né? E não é por aí, né? Nós não queremos fazer apologia de maneira nenhuma ao divórcio, a gente só quer demonstrar que como que a palavra do Senhor trata a violência doméstica. Então, eu fui em várias igrejas, eu estive na igreja metodista, eu estive na igreja adventista, eu estive na Igreja Assembleia de Deus, não me lembro se foi em Vargem Alegre ou num evento de mulheres que teve lá, Nova Vida, na Casa do Oleiro. Então, várias portas foram abertas porque é preciso que o público cristão, ele se conscientize. Entenda, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Então, a gente precisa. Quando a gente fala dessa violência e qual é a raiz da violência contra a mulher, quando a gente leva para o lado cristão, a gente pensa que é um pecado. Um pecado. Uhum. Mas que pecado é esse? É o pecado da soberba e o pecado do egoísmo. Então, o que seria esse pecado da soberba? O orgulho. O orgulho, aquele sentimento assim de altivez que às vezes o homem pode ter assim, eu sou superior a você porque eu sou homem e você é mulher. E isto é um pecado. Não tem como descrever de outra maneira. O egoísmo também, né? O pecado do egoísmo é a pessoa se sentir como se ela fosse a referência de tudo, né? Os interesses dela fossem mais importantes que o interesse da sua companheira que está ali do seu lado, né? E aí é o contrário daquilo que Cristo prega, né? Cristo deu a sua própria vida por nós, né? Então é o contrário de egoísmo, é abrir mão de si próprio. Então morrer cada dia, você mesmo morrer um pouquinho cada dia. Então o homem, ele tem que ter esse entendimento de que o interesse da família dele, dos filhos, da esposa, é mais importante do que o interesse pessoal dele. Esse orgulho também cabe aquela parte que às vezes ele não aceita ser, não é vou usar a palavra confrontado, mas às vezes
não há uma concordância com a ideia dele, já desencadeia uma reação muito grande. Sim. Quando a gente fala disso, não tem como a gente não buscar lá em Efésios, né, no capítulo 5, o versículo 25, que é a primeira referência bíblica que eu queria dizer, né, que fala aí, né, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que os homens são chamados a fazer? A morrer pela esposa. O que Cristo fez pela igreja? Então, o marido, o noivo, o namorado, né? E aí as mulheres que ainda estão aí, as jovens, né? Que ainda estão buscando um relacionamento, prestar bastante atenção nisso, porque o sacerdote, né? O homem, ele precisa ser o amparo da sua família. Ele precisa ser o amparo da sua esposa, ele precisa ser um esconderijo seguro para ela, ele tem que ser o refúgio dela, a segurança, a proteção, né? E tudo isso é o contrário de ser violento com ela. Esse é o papel do homem, segundo Deus. Ele tem que ter, tudo que você falou, ele tem que ser o amparo, o refúgio, o porto seguro para a esposa. Exatamente, né? Então, é preciso que essa consciência entre nos lares cristãos, né? Porque a gente não pode ter esse sentimento de orgulho, de menosprezo da mulher, de maneira que isso se transforme numa violência, né? Então, assim, é importante que as pessoas, elas sigam aquilo que Deus nos fala. Não tem... Tudo que nós precisamos saber está na palavra do Senhor, né? Então, assim, não tem como não fugir de falar que isso é um pecado e que aquele homem que pratica violência contra sua esposa, ele está desobedecendo o mandamento do Senhor. E quando a gente fala assim, a Bíblia não põe o homem como mais importante que a mulher, nem a mulher como mais importante que o homem. Ela diz, né, que cada um tem os seus papéis distintos. Sim. E Deus já fala qual é o papel de cada um. Exatamente. Então, não existe essa hierarquia de importância. Exatamente. Então, assim, buscar mesmo, né, entender o seu papel como marido, né, de protetor, de guardador ali daquela família, né. Aí, quando a gente fala também, Carol, aproveitando a oportunidade, que eu estive recentemente, por exemplo, lá na PAC, que eu falei pela primeira vez com um público somente de homens, eu percebi que muitos homens não sabem que estão praticando violência. Porque quando a gente fala de violência doméstica... A gente pensa que é só física. Só física. Então, existem os tipos de violência, né? Que os homens, às vezes, ignoram, né? Assim, a nossa cultura, né? Acaba deixando com que eles se percam nisso daí. E quais são esses tipos? Então, o tipo mais comum que todo mundo, quando fala em violência, pensa é a violência física, né? Que é a agressão física, né? O tapa, o empurrão, o puxão de cabelo. O espancamento mesmo. O espancamento, né? Pode gerar lesões corporais ou não. E pode vir ao ápice dessa violência, que é o feminicídio, que hoje, a partir de outubro de 2024, se tornou o crime mais grave do Código Penal, de 20 a 40 anos de reclusão a pena, né, para quem mata uma mulher em situação de violência doméstica. Então, aí a gente tem aí a violência física, mas não é só essa violência, né? A gente tem a violência moral, que são as injúrias, as difamações, a calúnia, aquele burra, idiota. Ela entra no emocional? Sim, né? É uma ofensa pessoal. Então, muitos homens pensam que esse tipo de ofensa não é um crime. Vai virando uma opressão. E é um crime, né? É um crime e é uma opressão. Né? E ela vai levando a coisas mais graves, porque ali vai se perdendo o respeito daquele casal, vai se minando a autoestima daquela vítima. A gente também tem a violência patrimonial, que muitas pessoas não reconhecem como violência. Por exemplo, quebra o celular, quebra o computador da companheira, apropria de um bem dela, pessoal, ou vende um bem do casal, obrigando que ela assine,
né, para aqueles casais que têm aí o regime de comunhão parcial de bens. Então, é considerado crime, né, o dano ao patrimônio. E é um crime qualificado, inclusive, pela violência pessoal. E nós temos aí a violência sexual, né, que dentro do contexto de violência doméstica pode acontecer entre casais. Então, por exemplo, às vezes o marido acha, eu sou casado e eu tenho direito sexual sobre a minha esposa, né? Então, assim, aonde que entra aí o crime de estupro, por exemplo, entre casais? Quando, por exemplo, o marido quer obrigar a mulher a alguma prática sexual que ela não aprova. Né? Então, assim, ali a obrigação, a força, né? Mesmo sendo marido e mulher, sim, nós consideramos como estupro, né? E uma violência que por fim a gente deve mencionar e que é talvez a que mais aconteça, né? É a violência psicológica, né? Que hoje em dia a gente tem até um crime que é de violência psicológica, né? Que é o crime de violência psicológica, que é aonde os agressores, os abusadores, eles minam a autoestima da vítima. Então, muito se pergunta por que uma mulher fica num relacionamento abusivo. É porque ela esqueceu quem ela é. Ela esqueceu que ela é filha amada do Senhor, que ela é aquilo que o Senhor fala que ela é, né? E não o que aquela pessoa está dizendo que ela é. Né? A pessoa vai diminuindo ela. Vai diminuindo, vai menosprezando, vai tornando aquela pessoa, vai subjugando, né? E aquela pessoa vai esquecendo. Você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de cuidar dos seus filhos. Olha que mãe horrível que você é. Isso é culpa sua. Olha só, que mãe horrível que você é. Então, isso vai o quê? Minando a autoestima daquela pessoa e ela vai esquecendo quem ela é. Por isso, ela se mantém naquele ciclo. Essa violência psicológica, ele começa a controlar até as ações, né? Como que ela fala, como que ela porta. Sim. O que acontece? Tudo vai virando uma crítica. O abusador, ele percebe que algumas pessoas, por exemplo, podem alertar a vítima de que ele é um abusador. Então, ele começa a proibir. A cortar. Eu não quero que você conviva com a sua família. Eu não quero que você conviva com um amigo fulano de tal. Eu não quero que você vá naquela igreja. Aquele pastor só fala besteira. Eu não quero que você participe lá dos encontros de mulheres. Começa a proibir, né? Porque são pessoas que podem alertar aquela mulher que ela está num ciclo abusivo. Né? Então, ele quer afastar essas pessoas. Ele começa a proibir, entrar na intimidade, né? Buscar ali o celular, ver o que está conversando. E o casal, ele tem que ter confiança, né? A base de um relacionamento é a confiança. Não que, né? Lógico, o meu marido tem a senha do meu celular, mas ele não mexe no meu celular. Com certeza, não né? A confiança é isso também. Não existe ali um segredo, mas ao mesmo tempo aquele homem que não fica é todo ali, dia, né? Perseguindo, controlando, né? Vendo tudo, né? Oprimindo. Parece que tá procurando algo. Oprimindo, né? Você viu que essas mulheres que vivem violência, elas até ficam mais, assim, retraídas, né? E você percebe que a pessoa tá sofrendo isso, né? Daqui a pouco a gente vem falando mais dentro da palavra, depois o que fazer e um pouquinho da lei Maria da Penha. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta aqui no segundo bloco. Eu tô aqui com a doutora Nayara Travassos. Nós estamos falando sobre violência doméstica e como que, principalmente, mulheres cristãs, como lidar com isso, né? Dando informações dentro da palavra e dentro da lei. Nayara, nós paramos ali no primeiro bloco dos tipos de violência. Isso, falando sobre isso, aí eu queria, assim, que a oportunidade aqui é o que eu mais quero, é falar para as mulheres cristãs que estão vivendo em situação de violência doméstica. Como que você, cristã, deve se portar nessa situação, né? A frase que eu quero dizer para vocês: a pessoa violenta, ela precisa ser reprimida. E isso está também na palavra do Senhor, quando a gente pega lá em Romanos, no capítulo 13, versículo de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, a mulher cristã que está sofrendo violência doméstica, ela deve procurar a ajuda da autoridade, que foi constituída por Deus para isso. Sim, a autoridade, nós estamos na Terra e tem leis aqui. E Deus permitiu essas autoridades. Então você precisa procurar a polícia, você precisa procurar o judiciário, você precisa procurar os seus direitos, você precisa fazer aplicar essa lei que nós mencionamos, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que te protege, porque o Senhor instituiu as autoridades que criaram essa lei, que aplicam essa lei para proteger a mulher e também para punir o mal. Então, nada disso é inventado, está tudo na palavra do Senhor. Então, a lei, ela é para promover o bem e para coibir o mal. Ele tanto é que fala, olha, se você não quer ser,
Então, obedeça. Né? Não se rebele, faça o bem, não faça o mal, senão a espada vai vir. Não faça o mal. Eu não estou aqui fazendo apologia ao divórcio, né? A mulher não precisa se divorciar, mas quando acontece a violência doméstica, ela tem que ser interrompida. Então, aquela mulher tem que sair fisicamente da companhia daquele agressor. Primeiramente, um afastamento. Ela tem que se afastar fisicamente, porque ela tem que proteger a vida dela e dos filhos dela. Ainda, Carol, que essa mulher, ela acredite que nós acreditamos na operação do Espírito Santo, que o Espírito Santo pode mudar a vida de qualquer pessoa. E que ela passe ainda em oração pela vida do marido dela, para que ele se transforme, para que ela possa retomar esse relacionamento, mas isso não pode ser na companhia dele. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu sei, ela não pode ser ela sofrendo, que pode levar... Não é o sofrimento dela que vai transformar ele, é o Espírito Santo de Deus que transforma para aquela pessoa que se abre. Esse afastamento é para que não vá ocorrer um crime pior. Mal maior. Um mal maior, que ela não possa chegar ao feminicídio. É isso. Né? Aí eu trouxe alguns dados de feminicídio que ocorreram em Caratinga, né? Eu tenho os dados aqui desde 2019... De 2019 até 2024, nós tivemos, contando com o último que aconteceu agora em novembro, nós tivemos 8 feminicídios, né, em 6 anos. Cada ano teve acho que 2021 e 2023 que tiveram 2. Que eu quero dizer que para você, mulher cristã, não tenha medo de procurar a autoridade. Essas mulheres nunca procuraram a ajuda da polícia. Então, nunca procuraram. Eu fiz a pesquisa dessas vítimas de Caratinga. Que chegaram ao feminicídio. Pesquisei nos nossos bancos de informações. Nunca houve registro anterior, nunca houve pedidos de medida protetiva. E assim, isso me entristece meu coração, que eu queria entender por que essas mulheres não estão nos buscando. E você está falando que esse é o índice só do que chegou ao feminicídio. E as que chegou ao feminicídio, nunca houve uma procura antes, um boletim de ocorrência que se quer. Não, essas 8 mulheres que morreram de 2019 até 2024, vítimas de feminicídio em Caratinga, não pediram medida protetiva, não registraram ocorrências de microviolências anteriores que tenham sofrido com seus companheiros. Então é por isso que você, mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, você precisa procurar ajuda, porque os meios que a autoridade tem para te ajudar, eles são meios eficazes. E ela vai estar aplicando a lei. Exatamente. Né? Então, assim, não tenha medo de procurar essa ajuda. É porque elas não conseguem sair desse ciclo? Um ciclo vicioso? Sim. Não. Na verdade, essa informação, ela tem 2 vertentes. Que significa que aquelas que pediram ajuda conseguiram evitar serem mortas. Entende? Uhum. Né, assim, as que não morreram e tiveram apoio da polícia, acompanhamento, se retiraram da convivência do abusador, elas conseguiram, com os meios jurídicos, evitar morrer. Né? E essas, eu me questiono, por que essas que morreram não procuraram ajuda? Eu fico me perguntando, será que havia ali alguma crença cristã que impediu, eu não posso, porque eu sou cristã, o Senhor não aprova isso. E geralmente essas não procuram ajuda nem de fora, né? Nem assim. Aí eu não tô dando um exemplo, mas pode ser, porque eu não tenho condição financeira para me sustentar, porque eu não confio nas autoridades para poder me ajudar. Então, assim. São várias vertentes. São várias coisas que a gente pode pensar por que essa mulher não sai desse ciclo, né? E por que ela nunca pediu ajuda. Então, é importante, sim, que a mulher procure ajuda, né? Ela pode ali se afastar daquele agressor para se proteger, pedir ajuda das autoridades, vir a punição sobre ele, e ela pode continuar orando para aquele homem se transformar. E se houver abertura dele, o Espírito Santo pode fazer todas as coisas. Mas aí a gente tem que ver a árvore pelos frutos, né? Os frutos do Espírito, que a gente reconhece a transformação pelos frutos do Espírito. E para gerar um fruto tem que ter o quê? Plantar aquela árvore,
quando você joga aquela semente, o tempo que ela demora para crescer, virar uma árvore e dar frutos, é um tempo que não é 20 dias, não é 30 dias, né? São anos. Ali precisa, né? A gente fala que é a transformação, precisa de uma transformação feita pelo Espírito Santo, realmente. Sim, que nós cremos que ela pode acontecer, né? Mas que até que ela aconteça, você precisa se resguardar. Sobre os valores das passagens bíblicas, né? Que valoriza a mulher, porque Jesus o tempo todo ele está valorizando as mulheres. Isso. Como que a gente vai combater a violência doméstica e trazendo aqui para o nosso meio cristão? Sim, porque eu acho que também pode ter uma prevenção já. A gente tem que pensar em resgatar o valor da mulher, baseado na forma como Cristo trata as mulheres. E como que a gente vai saber como Cristo trata as mulheres? Buscando na palavra do Senhor. Então pode haver uma prevenção. Porque se já for tratado em vários ambientes essa prevenção, por exemplo, nas igrejas, já falando desse tratamento como Cristo, isso é uma prevenção. Porque, Carol, nós que somos cristãos, nós almejamos nos assemelharmos a Jesus, né? Somos cristãos, pequenos cristos. Se os homens e mulheres e nós mães, né, educarmos nossos meninos, educarmos as nossas meninas nesse sentido, para sermos como Cristos, né, pequenos Cristos, né, nos assemelharmos a Ele. A gente vai buscar na palavra do Senhor ali várias passagens em que Jesus respeita as mulheres. Né? Aí a gente tem aí, vamos lá. A gente pega aí Mateus 26, versículos 6 a 13. Aqui é a passagem da mulher que derrama perfume sobre Jesus, né? Então ali, ele foi questionado, que elas tratavam de uma mulher, né? Olha só, essa mulher é pecadora, né? E como o Senhor tratou aquela mulher, né? Ele tratou aquela mulher com respeito, né? E ainda diz que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, ele elevou aquela mulher. Sim. O outro exemplo, lá em João 8. Quando ele é ungido, né, por ela. Lá em João 8, de 1 a 11. Ele até fala assim no versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou boa ação comigo. Exatamente. Então, assim, a forma como Jesus trata as mulheres. Ele sempre valorizou. Né? Ele valoriza as mulheres, né? Ele nos valoriza. Em João 8, de 1 a 11, a gente tem a passagem da mulher adúltera, né? Sim. Aí, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Então, como que o Senhor Jesus protegeu aquela mulher ali, né? Sim, e ali eles já queriam pegar Jesus, né? E fora que ali também, a lei, eles estavam falando a lei pela metade, porque o cara também teria que estar ali. Exatamente. Junto com a mulher. Então ali você vê que Jesus, a forma como ele valoriza aquela mulher como ser humano, né? E aí, Carol, uma passagem também que eu acho muito importante a gente falar sobre como ele valoriza as mulheres, está lá em Mateus 28, de 1 a 10, que é quando ele ressuscita. Para quem ele aparece primeiro? Para as mulheres. Para Maria e Maria Madalena.
Então ele poderia ter aparecido para os discípulos dele, né? Poderia ter aparecido para os homens que o seguiam, mas ele escolheu aparecer para aquelas mulheres. Aquelas mulheres foram levadas pelo Espírito Santo de Deus ali. Ela estava aos pés dele na cruz. Né? Então, assim, é dessa maneira como Cristo trata as mulheres que nós precisamos ser tratadas, que os homens precisam nos tratar. Então, o homem, enquanto pai, enquanto marido, ele precisa proteger a sua mulher, ele precisa amar, precisa cercá-la de cuidado, porque nós mulheres somos o quê? O vaso mais frágil. Sim, a gente é o vaso mais frágil. E não sou eu quem falo isso. Quando a gente pega lá em 1 Pedro 3, versículo 7, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, o que o Senhor fala? Tratem-nas com carinho, com cuidado, porque elas são frágeis. Somos mais frágeis mesmo, Isso até fisicamente. Né? E isso é o contrário de ser violento. Isso. Né? E é tão sério que fala assim, para suas orações não serem interrompidas. O homem que não trata a esposa, a mulher, como parte mais frágil, nem o Senhor ouve as orações. Exatamente, exatamente. Quando no meio cristão, quando se fala de divórcio, é muito complicado, né? Porque Deus, né, não criou o homem, não criou a família união para o divórcio. E isso aconteceu devido à queda, ao pecado. E a gente fala assim, né, na Bíblia, assim, permite o caso de divórcio, no caso, tá lá bem explícito, de onde há adultério, né, no relacionamento. Mas muitos enxergam essa violência que pode chegar, né, a um assassinato como uma quebra de alianças. Aí, quando Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio, ele, né, está lá na Bíblia, né, não, mas por que Deus perguntava para Jesus, por que Deus, né, deixou Moisés dar carta de divórcio? Aí eu falo, mas por causa da dureza do coração de vocês, por causa da dureza do coração do homem. Nosso coração é duro. Quando eu falo nosso, eu falo da humanidade mesmo, com a queda. E Moisés, por que ele tinha que dar a carta de divórcio? Como o divórcio podia, só no caso de adultério, e às vezes o cara, lá na época assim, o cara queria separar de toda forma e não tinha jeito, ele chegava a assassinar a mulher. Porque a viuvez, você pode constituir novo relacionamento. Então, Deus permitiu aquela carta de divórcio ali para que não se chegasse a um crime, uma violência muito maior. Exatamente, exatamente. Né? E tem alguns, né, teólogos, né, que até entendem, né, que a violência contra a mulher, né, exacerbada, né, a violência física ali que aquela mulher está passando, seria uma quebra dessa aliança, né? É até uma traição indireta. Sim. Né, da aliança do casamento ali. Da aliança, né, com o Senhor. Né, o que poderia até permitir a questão do divórcio, né? Mas, como eu disse anteriormente, né, não é isso que nós queremos. Não. Está aqui fazendo apologia, né, nenhuma a isso, mas que a mulher ela procure se resguardar. Então, por isso eu quero passar algumas situações, algumas orientações para a mulher que está sofrendo violência doméstica. Aquela mulher, Carol, que é agredida fisicamente mesmo, todos os dias ou frequentemente, que ela não está aguentando mais essa situação. Então, ela tem que ter sempre telefones de emergência nas mãos. Quando ela estiver sendo agredida, ela precisa evitar locais que tenham acesso a facas. Ou outros objetos cortantes, né? Então é importante que você consiga às vezes até sair para o quintal ou para fora de casa para evitar ali que o agressor ele tenha acesso a algum objeto que possa tirar a sua vida. Evitar revidar com violência, não utilizar a arma. E sempre que você for sair do local onde você está sofrendo violência, se você sair ali na correria, digamos assim, que você leve os seus filhos, porque as crianças podem ser usadas depois como moeda de chantagem. Sempre é bom ter um dinheiro escondido,
em algum lugar de fácil acesso, porque se você precisar sair correndo, você tem aquele acesso àquele dinheiro. Fazer uma bolsinha ali com algumas roupas, alguns documentos, cópias de documentos, objetos de primeira necessidade, e deixar num local seguro, assim, na própria igreja, ou num vizinho, ou num local que você possa ali pegar aquilo para você estar saindo, correndo ali com seus filhos. Se tiver um carro, manter cópia da chave do carro num local seguro, e sempre estar conversando com pessoas da confiança sua, um amigo que você possa ali planejar um plano de fazer um plano ali de fuga, né? Vou te dar um toque no celular, vou te mandar a palavra tal, chama a polícia para mim, se isso acontecer. Então, assim, é muito importante. E quem está passando por situação de violência doméstica pode procurar a polícia militar, pode procurar a polícia civil através da delegacia de atendimento à mulher, pode fazer o Disque 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, que é uma central anônima. A gente pode também, hoje em Caratinga, a gente conta com o Frida. A Frida tá aqui. Que é um WhatsApp, né? Que o número é o 31 97 595 44 43, que a vítima pode estar fazendo um contato. A vítima pode pedir ajuda de qualquer pessoa, até mesmo do seu pastor. Do seu líder espiritual, né? Da sua líder ali, do grupo de mulheres, enfim, né? Ela tem que pedir, né, Tinara? Ela tem que pedir. Tem que pedir ajuda, precisa pedir, porque não se menospreza, né? Eu já vi, assim, ameaças bobas virarem feminicídio, né? Que a pessoa pensou assim, não, ele não vai fazer nada comigo, e aquela mulher virar óbito. Então, assim... E Nayara, e você já viu casamentos ser reconstituídos, de ter esse afastamento e depois há uma mudança? Eu já vi muitos ciclos de violência se romperem. Eu já vi pessoas que eram agressivas, que encontraram Cristo verdadeiramente e se transformaram. Isso é muito importante falar aqui. Então, que há sim, que se rompe esses ciclos. Mas precisa ter, né, esse afastamento para que se resguarde a vida em primeiro plano. Então, assim, você já viu famílias serem salvas, ciclos se romperem, né? Houve um afastamento, houve uma intervenção. E já vi também pessoas, Carol, que não conseguiram retornar, porque aquela pessoa não mudou, né? Mas ela conseguiu seguir em frente, rompendo o vínculo, né? Então, eu já vi de todas as maneiras, né? Assim, infelizmente também vi muitas mulheres, né, que de 2019 a 2024, para mim, 8 mulheres, são 8 vidas, né, que são muito importantes, que nós não gostaríamos. Crianças ficaram órfãos. Nós não gostaríamos de ter perdido essas mulheres, né? Você nos deu nossa informação, foi muito bom. Eu sei que a gente tinha muita coisa para falar nisso. Há também, né, uma dificuldade. Às vezes você pensa assim, por que a mulher fica sem falar nada? Chegou o feminicídio sem falar nada. Há uma dificuldade, pra gente encerrar o nosso podcast, às vezes também de romper o ciclo? Sim, é como eu disse, né, que o relacionamento abusivo, o abusador, elimina a autoestima da vítima. Então, a maior causa da vítima se manter num relacionamento abusivo é a dependência emocional do agressor. Muitas vezes não é uma dependência econômica, nem é só por causa dos filhos, porque nós vemos muitas mulheres independentes financeiramente que se mantêm naquele ciclo. Então, o grande motivo é isso, né? Eu sempre falo que você precisa dar ouvidos a quem Jesus fala que você é, né? E não aquilo que o mal diz que você é, que aquela pessoa está sendo usada pelo mal, né? Para te minar a sua existência, né? Para minar o seu... a você saber quem é você de verdade, né? Que você é filha amada de Deus, que você foi feita da maneira que você foi feita. Porque a imagem e semelhança. Porque Deus sonhou com você dessa maneira, porque Ele tem um propósito a realizar na sua vida, né? Quero te agradecer grandemente. Nós vamos voltar aqui para falar disso mais. E para falar também da palavra de Deus, que é sempre muito bom quando a gente encontra e pode falar. Muito obrigada, Deus te abençoe poderosamente. Amém, amém. Eu que agradeço o convite, né? E espero que cheguem, né, em muitas famílias, né? E quem precisar de alguma informação que pode nos procurar pessoalmente. Deus abençoe e até a próxima edição.